Ezequiel, do capítulo 10 ao capítulo 12. Depois olhei, e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça do querubim, apareceu sobre eles uma como pedra de safira, semelhante em forma a um trono. E falou ao homem vestido de linho, dizendo: Vai por entre as rodas giradoras, até debaixo do querubim. Enche as tuas mãos de brasas acesas dentre os querubins e espalha-as sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. E os querubins estavam de pé ao lado direito da casa, quando entrou o homem, e uma nuvem encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim e passou para a entrada da casa. E encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. E o ruído das asas dos querubins se ouvia até o átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso, quando fala. Sucedeu, pois, que, dando ele ordem ao homem vestido de linho, dizendo: Toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins. Entrou ele e pôs-se junto a uma roda. Então estendeu um querubim a sua mão de entre os querubins para o fogo que estava entre os querubins. E tomou dele e o pôs nas mãos do que estava vestido de linho, o qual o tomou e saiu. E apareceu nos querubins uma semelhança de mão de homem debaixo das suas asas. Então olhei, e eis 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a um querubim e outra roda junto a outro querubim. E o aspecto das rodas era como o brilho de pedra de crisólita. E, quanto ao seu aspecto, as 4 tinham a mesma semelhança, como se estivesse uma roda no meio doutra roda. Andando elas, iam em qualquer das 4 direções, sem se virarem quando andavam. Mas para o lugar para onde olhava a cabeça, para esse andavam. Não se viravam quando andavam. E todo o seu corpo, as suas costas, as suas mãos, as suas asas e as rodas que os 4 tinham, estavam cheias de olhos em redor. E quanto às rodas, elas foram chamadas rodas giradoras, ouvindo-o eu. E cada um tinha 4 rostos. O primeiro rosto era rosto de querubim, o segundo era rosto de homem, o terceiro era rosto de leão, e o quarto era rosto de águia. E os querubins se elevaram ao alto. Eles são os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar. E quando os querubins andavam, andavam as rodas ao lado deles. E quando os querubins levantavam as suas asas para se elevarem da terra, também as rodas não se separavam do lado deles. Quando aqueles paravam, paravam estas. E quando aqueles se elevavam, estas se elevavam com eles, pois o espírito do ser vivente estava nelas. Então saiu a glória do Senhor de sobre a entrada da casa e parou sobre os querubins. E os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista, quando saíram, acompanhados pelas rodas ao lado deles, e pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava em cima sobre eles.
São estes os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e percebi que eram querubins. Cada um tinha 4 rostos e cada um 4 asas. E debaixo das suas asas havia a semelhança de mãos de homem. E a semelhança dos seus rostos era a dos rostos que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Tinham a mesma aparência. Eram eles mesmos. Cada um andava em linha reta para a frente. Então me levantou o espírito e me levou à porta oriental da casa do Senhor, a qual olha para o oriente. E eis que estavam à entrada da porta 25 homens, e no meio deles viaja Azanias, filho de Azur, e a Pelatias, filho de Benaías, príncipes do povo. E disse-me: Filho do homem, estes são os homens que maquinam a iniquidade e dão ímpio conselho nesta cidade, os quais dizem: Não está próximo o tempo de edificar casas. Esta cidade é a caldeira e nós somos a carne. Portanto, profetiza contra eles. Profetiza, ó filho do homem. E caiu sobre mim o Espírito do Senhor, e disse-me: Fala, assim diz o Senhor. Assim tendes dito, ó casa de Israel, pois eu conheço as coisas que vos entram na mente. Multiplicastes os vossos mortos nesta cidade, e enchestes as suas ruas de mortos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Vossos mortos que deitastes no meio dela, estes são a carne, e ela é a caldeira. A vós, porém, vos tirarei do meio dela. Temestes a espada, e a espada eu a trarei sobre vós, diz o Senhor Deus, e vos farei sair do meio dela. Vos entregarei na mão de estrangeiros e exercerei juízos entre vós. Caireis à espada. Nos confins de Israel vos julgarei, e sabereis que eu sou o Senhor. Esta cidade não vos servirá de caldeira, nem vós servireis de carne no meio dela. Nos confins de Israel vos julgarei, e sabereis que eu sou o Senhor, pois não tendes andado nos meus estatutos, nem executado as minhas ordenanças. Antes tendes procedido conforme as ordenanças das nações que estão em redor de vós. E aconteceu que, profetizando eu, morreu Pelatias, filho de Benaías. Então caí com o rosto em terra e clamei com grande voz e disse: Ah, Senhor Deus, darás fim cabal ao remanescente de Israel? Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, teus irmãos, os teus próprios irmãos, os homens de teu parentesco, e toda a casa de Israel, todos eles, são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram: Apartai-vos para longe do Senhor. A nós se nos deu esta terra em possessão. Portanto, dize: Assim diz o Senhor Deus: Ainda que eu os mandei para longe entre as nações, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário por um pouco de tempo, nas terras para onde foram. Portanto, dize: Assim diz o Senhor Deus:
Hei de ajuntar-vos do meio dos povos, vos recolherei do meio das terras para onde fostes espalhados, e vos darei a terra de Israel. E virão ali, tirarão dela todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações, e lhes darei um só coração, e porei dentro deles um novo espírito, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos, guardem as minhas ordenanças e as cumpram. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Mas, quanto àqueles cujo coração andar após as suas coisas detestáveis e das suas abominações, eu farei recair nas suas cabeças o seu caminho, diz o Senhor Deus. Então os querubins elevaram as suas asas, estando as rodas ao lado deles, e a glória do Deus de Israel estava em cima sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade, e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Então o Espírito me levantou e me levou na visão pelo Espírito de Deus para a Caldeia, para os exilados. Assim se foi de mim a visão que eu tinha visto. E falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, e tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Tu, pois, ó filho do homem, prepara-te a bagagem para mudares para o exílio, e de dia muda à vista deles, e do teu lugar mudarás para outro lugar à vista deles. Bem pode ser que reparem nisso, ainda que eles são casa rebelde. À vista deles, pois, tirarás para fora, de dia, a tua bagagem, como para mudança. Então, tu sairás de tarde à vista deles, como quem sai para o exílio. Faze para ti, à vista deles, uma abertura na parede, e por ali sairás. À vista deles levarás aos ombros a tua bagagem, e às escuras os transportarás, e cobrirás o teu rosto, para que não vejas o chão, porque te pus por sinal à casa de Israel. E fiz assim, como se me deu ordem. A minha bagagem tirei para fora de dia, como para o exílio. Então, à tarde fiz com a mão uma abertura na parede. Às escuras saí, carregando-os aos ombros, à vista deles. E veio a mim a palavra do Senhor pela manhã, dizendo: Filho do homem, não te perguntou a casa de Israel, aquela casa rebelde, que fazes tu? Dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus. Este oráculo se refere ao príncipe em Jerusalém e a toda a casa de Israel que está no meio dela. Dize: Eu sou o vosso sinal. Assim como eu fiz, assim se lhes fará a eles. Irão para o exílio, para o cativeiro. E o príncipe que está no meio deles levará aos ombros os trastes, e às escuras sairá. Ele fará uma abertura na parede e sairá por ela. Ele cobrirá o seu rosto, pois com os seus olhos não verá o chão.
também estenderei a minha rede sobre ele, e ele será apanhado no meu laço. E o levarei para a Babilônia, para a terra dos caldeus. Contudo, não haverá, ainda que ali morrerá. E todos os que estiverem ao redor dele para seu socorro, e todas as suas tropas, espalhá-los-ei a todos os ventos, e desembainharei a espada atrás deles. Assim saberão que eu sou o Senhor, quando eu os dispersar entre as nações e os espalhar entre os países. Mas deles deixarei ficar alguns poucos, escapos da espada, da fome e da peste, para que confessem todas as suas abominações entre as nações para onde forem, e saberão que eu sou o Senhor. Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, come o teu pão com tremor, e bebe a tua água com estremecimento e com receio. E dirás ao povo da terra: Assim diz o Senhor Deus acerca dos habitantes de Jerusalém, na terra de Israel. O seu pão comerão com receio, e a sua água beberão com susto, pois a sua terra será despojada de sua abundância, por causa da violência de todos os que nela habitam. E as cidades habitadas serão devastadas, e a terra se tornará em desolação, e sabereis que eu sou o Senhor. E veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, que provérbio é este que vós tendes na terra de Israel, dizendo: Dilatam-se os dias e falha toda a visão? Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Farei cessar este provérbio, e não será mais usado em Israel. Mas dize-lhes: Estão próximos os dias e o cumprimento de toda a visão. Pois não haverá mais nenhuma visão vã, nem adivinhação lisonjeira, no meio da casa de Israel. Porque eu sou o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá. Não será mais adiada. Pois em nossos dias, ó casa rebelde, falarei a palavra e a cumprirei, diz o Senhor Deus. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem: A visão que este vê é para muitos dias no futuro, e ele profetiza de tempos que estão longe. Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Não será mais adiada nenhuma das minhas palavras, mas a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Deus. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.